profissional da educação. A Prefeitura de Angra dos Reis, através da Secretaria de Educação, Juventude e Inovação, apresentam o terceiro episódio da nossa série de mini-vídeos especiais para a formação continuada dos profissionais da educação infantil. E no episódio de hoje vamos conversar um pouco mais sobre como montar um portfólio. Vamos lá? Então vamos começar com o quiz. Pare aí um pouquinho e pense junto comigo. O portfólio não é um instrumento de... Letra A. Acompanhar o desenvolvimento de nossos estudantes. Letra B. Registrar somente os acertos e os melhores resultados que eles nos apresentam. Letra C. Documentar, mapear todo o processo de aprendizagem. E por último, letra D. Avaliar e repensar todo o processo de ensino, avaliação e aprendizagem, inclusive a nossa prática. E aí, o que você acha? Se você respondeu a letra B, parabéns, você acertou. É isso mesmo. O portfólio não é um instrumento, não tem como função somente registrar os acertos e os melhores resultados do nosso estudante. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Se pararmos para refletir o conceito ao pé da letra da palavra portfólio, automaticamente nos vem a ideia de o registro do melhor. Por exemplo, se a gente faz uma comparação com o trabalho de uma modelo ou de um artista, a gente pensa na exposição do Guffi com suas melhores fotos ou na exposição das suas melhores obras. Mas na educação, principalmente na educação infantil, onde o portfólio é um dos instrumentos avaliativos de acompanhamento do processo de aprendizagem desse estudante, é extremamente importante que a gente comece a refletir sobre esse conceito. E é por isso que a gente traz Howard Gardner, psicólogo e neurocientista, criador da teoria das inteligências múltiplas, apresenta também o conceito do portfólio a partir do olhar como um processofólio. Ou seja, ao invés de a gente registrar somente os melhores resultados do nosso estudante, a gente vai fazer o registro de todo o processo. Quando encaramos o portfólio como processofólio, conseguimos analisar etapa a etapa o desenvolvimento das nossas crianças. A gente consegue perceber, descobrir tanto as certezas quanto as incertezas, os avanços e os erros, as dificuldades e os acertos. Através desse olhar, conseguimos utilizar o portfólio realmente como um instrumento, de avaliação dentro da educação infantil. E também vamos utilizar esse instrumento para, por exemplo, fazer o registro depois dos relatórios individuais, para repensar a nossa prática, para refletir as dificuldades dos nossos estudantes, planejar, replanejar, ou seja, pensar em novos pontos de partida e novas estratégias para poder auxiliar esse estudante no seu desenvolvimento como um todo, na descoberta dele, na sua exploração, para sempre tentar alcançar o seu melhor. Devemos lembrar que é extremamente importante a gente olhar o portfólio como uma coletânea de produções estritamente pessoal. Por isso, não devemos padronizar os seus registros, mas sim apresentar ali as particularidades de cada um de nossos estudantes. Sabemos que existem várias maneiras de montar um portfólio, mas vamos pensar aqui um pouquinho sobre o que é fundamental para que esse instrumento funcione e seja válido para o processo de avaliação? A primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar em como vamos organizar esses recursos. Utilizando cadernos, diferentes pastas, materiais reutilizáveis, digitalmente, entre outras maneiras. Somos muito criativos para pensar em como vamos fazer essa organização. Mas ela é extremamente importante para que a gente consiga acompanhar esse processo e também para os responsáveis. Mas quais os tipos de registros devem compor o portfólio? Fotos de diferentes momentos e participações em práticas desses estudantes, o desenho que esse estudante faz e que a gente já consegue analisar alguns aspectos, como por exemplo a coordenação, a escrita espontânea, onde já podemos ali verificar aonde esse estudante se encontra dentro do processo da metodologia da aquisição da língua escrita e, é claro, os registros feitos por você, profissional da educação, das observações que você julgar pertinente sobre esse estudante.
Por exemplo, Caio, pela primeira vez, participou da roda de conversa, dialogou na roda de conversa. Então você vai pegar um papel, vai colocar a data em que isso aconteceu, vai fazer aquele registro, sempre com uma linguagem clara, e vai anexar esse papel, esse documento, junto com os demais registros desse estudante. Outros registros que devem estar no portfólio são as transcrições que fazemos das falas que a gente julga importante desse estudante para mostrar ali o envolvimento dele numa aula, o desenvolvimento dele oral ou até mesmo o desenvolvimento cognitivo ao dar uma resposta pertinente. Os vídeos também, principalmente aqueles vídeos que gravamos de momentos de participação, de interação, de ludicidade. As atividades relevantes devem ir para esse portfólio, mas não atividades padronizadas, uma atividade aplicada para toda a turma, coletada e colocada no portfólio, mas sim aquela atividade que foi aplicada na sala e foi ressaltada ali alguns momentos de determinado estudante. Por exemplo, ele teve autonomia para fazer aquela atividade ou então muita dificuldade. A gente vai recolher a atividade desse estudante em específico e colocar no portfólio dele. E por último, mas não menos importante, outras formas de expressões artísticas. A gente falou sobre o desenho, mas não é a única forma dele se expressar. Ele pode fazer recorte, colagem, pinturas e muito mais. Não se esqueça, o portfólio é um instrumento avaliativo de extrema importância e ele vai servir também para aproximar os responsáveis da vida escolar de nossas crianças, já que através dele ele consegue visualizar e compreender melhor qual é o nosso trabalho, como estamos realizando as atividades e propostas pedagógicas com os nossos estudantes. Chegamos ao fim de mais um episódio dessa nossa série de mini vídeos onde a gente aborda diferentes assuntos da educação infantil. No próximo episódio, vamos falar sobre metodologia de projetos. É outro assunto extremamente importante, então não percam, hein? Foi um prazer estar aqui com vocês nesse episódio. Até a próxima. Tchau, tchau!